Prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico 2, na lição 3, o item 10 do material didático. Estamos estudando na cronologia dos achados arqueológicos, comparando com a cronologia bíblica. Estudamos sobre Abraão, o período que ele desceu ao Egito. Agora vamos falar de um homem que a arqueologia encontrou, chamado Quedorlaomer, um semita que reinou sobre os elamitas de 1990 a 1954 a.C., ou seja, próximo da época que Abraão chegou em Canaã. Lembrando que Abraão chegou em Canaã em 1977 a.C. Então esse homem, ele foi um contemporâneo de Abraão. Em Gênesis capítulo 10, versículo 22, diz: os filhos de Sem são Elão, Iaçu, Arfaxade, Ilude e Arã. Então, os elamitas foi um povo que eles eram semitas, eles descendiam de Sem, ok? Todos eles habitaram na Mesopotâmia. Então, esse homem que Abraão, que a arqueologia encontrou, ele viveu próximo da época que Abraão saiu lá da região de Ur dos Caldeus e de Arã para vir habitar em Canaã. Então não é impossível que Abraão, quando ainda habitasse em Ur dos Caldeus, que talvez tivesse tido contato com os elamitas e com Quedorlaomer, já que em 1990 ele estava assumindo o reino daquele local. Em Gênesis capítulo 14, versículo 1 diz: e aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar. Rei de Sinar, irmãos, essa Sinar, a origem dessa palavra é a mesma origem de Sumérios, tá bom? Então poderia falar rei de Sinar ou rei dos Sumérios. Mesmo depois do dilúvio, os semitas ficaram habitando onde os descendentes de Sete habitavam antes do dilúvio, ok? E o nome daquela terra, que era Suméria ou Sinar, ele ficou sendo usado pelos semitas. Então, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassá, e Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. A invasão ocorreu aproximadamente 7 anos após a chegada de Abraão a Canaã. Ou seja, observamos que Abraão, ele foi para o Egito e ele não foi para a Mesopotâmia. Talvez se ele fosse para a Mesopotâmia, ele seria recebido, vamos dizer, de uma forma mais agressiva, ok? Do que ele foi recebido lá no Egito. Tá bom? Então, tanto que vemos esse Quedorlaomer já atacando a região de Canaã. Então eles atacaram essa região onde vivia Abraão, Ló, seu sobrinho, e ele foi então uma pessoa de destaque nessa época. O item 11 do material didático vamos falar desse rei chamado Anrafel. Gênesis capítulo 14, versículo 1 a 3 diz: e aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassá, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bissa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Bom, então, mostrando que Anrafel, Quedorlaomer, todos esses reis, eles eram semitas. Cerca de 200 anos antes, Nimrod invadiu essa região e oprimiu eles, fundou um reino ali idólatra e opressor, né?
eles, além de terem aprendido a idolatria com Nimrod, eles também aprenderam a prática de invadir, roubar, oprimir outros povos. Certamente, antes de Nimrod, os semitas eram pacíficos, viviam de forma pacífica ali entre eles na Mesopotâmia. E Nimrod, que começou a ser, como a Bíblia diz, poderoso caçador diante do Senhor, invadiu a região. O comentário diz: o propósito da invasão desses reis era tomar riqueza e escravos, né? E como eu disse, a Mesopotâmia era uma região mais rica por conta dos seus rios, né? Facilitava o desenvolvimento de uma civilização. Já a região de Canaã, o Rio Jordão não é um rio tão grande quanto o Tigre e o Eufrates, ok? Então, a civilização que se desenvolvia ali era uma civilização inferior. O que os semitas estão fazendo? Estão atacando os descendentes de Cã. Bom, Gênesis 14, versículo 11 a 13. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Bom, então nós sabemos que Abraão ele vai agir, vai conseguir livrar Ló. Abraão era um homem muito rico, tinha bastante recurso e juntou com esses servos, né, todos esses confederados de Abraão e conseguiram livrar Ló. Mas é interessante observar que eles, infelizmente, já viviam de forma violenta como Nimrod. Os semitas estão atacando os cananeus e Abraão está livrando os cananeus. Ló foi levado porque habitava lá em Sodoma, uma das cidades dos cananeus, né? O comentário diz: haviam-se passado 479 anos do dilúvio. A população havia se multiplicado muito. Então podemos calcular quem era Abraão e a sua riqueza. Abraão já fazia parte de uma confederação de cidades que entraram na luta por Abraão para livrar seu sobrinho. Para chegar às cidades de Sodoma e Gomorra, os exércitos mesopotâmicos certamente passaram por Canaã e atacaram a parte sul da região onde ficava Sodoma e Gomorra. Essa invasão ocorreu próximo do ano 1970 a.C. Se você observar em um mapa, você observa praticamente um triângulo, né? Você tem a Mesopotâmia, onde ficava a terra de Sinar, no sul da Mesopotâmia, você tem Canaã. Mas eles não faziam uma linha direta entre a terra de Sinar e Canaã, porque era um deserto longo, um deserto sem recurso. Então, eles seguiam normalmente pelo norte, passando até onde estava Arã, pela Síria, e depois vinha para Canaã. E foi o caminho que Abraão fez. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele não atravessou diretamente o deserto, ele não veio diretamente para Canaã. Ele subiu, foi até Arã, e depois de Arã ele desceu para Canaã. Então, esses reis eles certamente fizeram o mesmo caminho e vieram na parte sul de Canaã, onde ficava Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, a arqueologia encontrou essas cidades, elas ficavam do sul de Canaã, na parte de baixo do Mar Morto. Então essas cidades, eles capturaram, elas foram capturadas e depois, para retornar para a terra de Sinai, tiveram que fazer o mesmo caminho. E nesse caminho de retorno, eles passaram, se encontraram com Abraão, e Abraão conseguiu livrar o seu sobrinho Ló. 12. Melquisedeque. Ao retornar da batalha contra os reis da Mesopotâmia, Abraão encontrou-se com o rei de Jerusalém e sacerdote de El Elion, que se traduz por Deus Altíssimo. Melquisedeque significa rei de justiça. É interessante encontrar Melquisedeque, ele era rei de Jerusalém,
nesse período, quem habitava em Jerusalém eram os jebuseus. O próprio termo jebuseus significava habitantes de Jebus, que era o nome antigo de Jerusalém. Tá bom? Então, Melquisedeque, ele era um jebuseu, mas ele temia a Deus. Então, isso mostra que mesmo entre os cananeus, haviam pessoas que temiam a Deus. Assim como nesse período viveu Jó. E Jó ele vivia na terra de Uz, apesar de haver um Jó descendente de Issacar, mas normalmente os historiadores não consideram o Jó da história do livro escrito por Moisés sendo o mesmo Jó descendente de Issacar, porque se fosse, Moisés citaria no seu livro. Mas acredita-se que Jó viveu nos dias dos patriarcas. E essa terra de Uz, ninguém tem certeza de onde era essa terra. Mas Jó temia a Deus. Então, junto com os semitas, vamos dizer, havia um certo temor a Deus espalhado pelo mundo. Infelizmente, Cã se desviou, Canaã também, mas certamente havia em alguns momentos em que eles temiam a Deus e homens que Deus pode ter chamado, como chamou Abraão. Deus se manifestou para eles, como se manifestou para Abraão, e esses homens demonstraram temor a Deus, né? O item 13, Jerusalém. Jerusalém era habitada pelos jebuseus, descendentes de Canaã. Era chamada de Salém nos dias de Abraão. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião, né? Então, Melquisedeque era rei de Salém, ou rei de Jerusalém, ou ainda rei de Jebus, como ela será chamada em alguns momentos na história.